Bom, então agora estamos gravando e vamos dar início à banca de defesa do trabalho de conclusão de curso de Rafael Araújo. Está sendo orientada por mim, Camila Brito, e o seu trabalho intitulado... Desculpa, Rafa. Obrigada, Rafa. Memória, Cultura e Turismo, Guia Interativo sobre a História de Petrolina. Ela vai apresentar hoje, dia 12 de maio, às 15 horas. E quando você estiver pronta, você me avisa, Rafa, que você vai ter 20 minutos para defender, tá? A partir de então, quando você estiver pronta. Eu aproveito para, mais uma vez, agradecer a participação de Fernanda Martins, Sofia Costa, por estarem aqui com a gente para contribuir com a avaliação do trabalho, tá? Certo, então já vou começar. Ok, então, pode começar. Bom, eu gostaria de começar primeiro parabenizando a Camila, que hoje é aniversário dela, e agradecendo a banca examinadora aí pela presença. Meu nome é Rafael Araújo de Souza, e o meu trabalho tem como tema Memória, Cultura e Turismo, guia interativo sobre a história de Petrolina. Como problemática, foi possível perceber 3 pontos. O primeiro é a pouca estratégia de comunicação para a divulgação do turismo por parte da Prefeitura de Petrolina, que está intimamente ligada ao próximo tópico, que é a pouca utilização de pontos de contato, que no caso são os meios de comunicação, seja ele virtual por meio do Instagram, WhatsApp, Facebook, sites, meios impressos ou até mesmo através das televisões, e todo material visual que passe a identidade cultural para o turista ou até mesmo para os próprios moradores do município. E o último é um material cultural pouco explorado, né? Existem pouquíssimos materiais aqui que passam essa identidade histórica, né? Petrolina, apesar de ser uma cidade riquíssima, parece que esses fatos são ignorados na parte da produção gráfica aqui. O projeto tem como objetivo geral elaborar um guia prático interativo da cidade de Petrolina e objetivos específicos, identificar as atividades turísticas na cidade de Petrolina, discutir como a representação visual dos locais de visitação turística podem fortalecer e valorizar a memória de uma região, desenvolver um projeto editorial como instrumento de divulgação didática de Petrolina e, por fim, apresentar o projeto editorial em forma de um guia prático interativo da cidade de Petrolina como resultado do estudo dos objetivos anteriores. Para a fundamentação teórica, foi estudado e aplicado os 4 eixos, que é a identidade cultural, turismo, Petrolina e a memória gráfica. A identidade cultural ela está em constante modificação. Por isso, faz-se necessário o estudo da mesma, em conjunto da memória gráfica, para manter viva as experiências do cotidiano, né? Porque é através delas que ficam as experiências de uma vida passada, gerando assim, como é que se diz? Gerando mais ideias para as gerações futuras. Petrolina, ela foi trabalhada de maneira bem completa no trabalho escrito, né? Desde sua questão geográfica até sua evolução econômica através da fruticultura irrigada. Só que tem como tópico principal o turismo, que é a segunda atividade econômica que mais cresce no município depois da exportação das frutas, que aqui no caso é a manga e a uva. Como metodologia, o estudo de natureza é aplicada, já que, além de gerar conhecimento, o mesmo ele visa solucionar um problema, que nesse caso é como funcionar o turismo de Petrolina através do design editorial. Seu método de pesquisa é o qualitativo, já que a pesquisa ela não pode ser julgada numericamente, e a metodologia escolhida foi a de Bruno Munari. E como a metodologia ela não precisa ser seguida rigorosamente, à risca, as 10 etapas de Munari foram adaptadas para 5, para melhor se encaixar no desenvolvimento do trabalho. Então, a primeira ficou como definição do problema e seus componentes, que nesse caso é como impulsionar o turismo de Petrolina através do design editorial. O segundo tópico é a coleta de dados e análise, que é a parte de pesquisa, seja em livro, monografia, tese, revista, aplicação de questionário. O terceiro tópico é a criação, experimentação e materiais, então são criação de moodboards, pesquisa de similares, trazer toda a referência de Petrolina. O quarto é a verificação e testes, então, no caso, é a parte de fazer boneca para ver se realmente aquilo que eu estou tendo a ideia vai funcionar lá na frente. E o quinto é soluções e detalhes construtivos, que já é o projeto completo. Foi aplicado um questionário com moradores e turistas para saber os principais pontos turísticos que os mesmos já achavam pertinentes na cidade, né? E que eles recomendariam que outras pessoas conhecessem. Então, os mais falados foi a Igreja Catedral e o Bodódromo. O Bodódromo é um complexo gastronômico que tem aqui na cidade, com inúmeros restaurantes especializados no bode, que é a principal comida aqui.
E tem a orla, que é onde tem o letreiro Eu Amo Petrolina, onde os turistas gostam de ir, tirar foto e tudo mais. A imagem da direita é um guia da cidade distribuído pela própria prefeitura. Então, na parte escrita, ela foi detalhado bem direitinho, toda a problemática dela e tudo mais. Foram criados moodboards. O da esquerda tem referência de Petrolina, então tem aí o Rio São Francisco, tem a uva, tem a vegetação da Caatinga, tem a carranca, que é uma imagem muito marcante aqui do município. E do lado direito tem referências que eu gostaria de aplicar no trabalho. Então tem colagem, tem imagem do scrapbook, que é um caderninho que você pode personalizar, você pode colocar a imagem, você pode escrever o que você quiser. Tem referência de cores e tipografia também. Então, depois de todo esse estudo, foi analisado e pensado em um artefato que trouxesse dinamicidade, né? Com isso, todas as informações presentes neles tinham que ser a mais sucinta possível, para fazer com que o turista tenha vontade de comprar o artefato, ou receber o artefato e sair e viajar com ele para ler todas as informações e acabar personalizando eles lá na frente. Ele traz também referências regionais, justamente para trazer essa identidade cultural, para fixar na cabeça das pessoas, e traz a característica da colagem, mais uma vez incentivando o usuário, o turista, o morador, para personalizar o seu guia. Então, foi pensado em um artefato de uma folha 3 com 2 dobraduras, primeira dobra e a segunda dobra, onde aqui está a capa, a contracapa, a primeira parte interna e a de dentro, que é onde tem todos os 10 pontos turísticos. Sobe um pouquinho na tua câmera, Rafa, para a gente ver. Isso. Essa é a boneca, a capa, a contracapa, a primeira parte de dentro. Então, aqui tem a informação de Petrolina e aqui mais referências com imagens e colagens. E a segunda dobradura com todos os pontos turísticos. Essa parte é interessante porque o turista ele vai poder visualizar todos os pontos turísticos de uma vez só, trazendo aquela referência de mapa antigo que ele conseguia visualizar todos os locais possíveis. Então, na capa, na contracapa e na primeira parte interna, foi usado um grid com 8 colunas com meio centímetro de espaçamento entre elas. E na parte interna, para caber os 10 pontos turísticos. Além dos espaços para personalização, foi usado um guia de 12 colunas também com meio centímetro de espaçamento entre elas. Durante o documento, só foram usados 3 tipografias, né? Que foi a Gueduc, a Helvética e a Bonocô. A Gueduc ela foi usada porque ela é uma fonte... Ela chama atenção, sabe? Por ser encorpada. Então, ela foi usada na capa e na contracapa, só que também as suas bordas, suas hastes, elas são redondinhas. E o seu olho, ela é meio irregular. Então, traz esse ar mais divertido. Chama atenção, mas é divertido. A Helvética, ela foi usada em texto corrido e complementar, porque ela é uma fonte simples. Então, traz mais humanidade para... Além de facilitar a leitura, traz mais humanidade para o artefato. E a Bonocô, ela foi usada nos títulos da parte interna, porque ela é uma tipografia que tem característica vernacular, que traz esse ar de comércio popular brasileiro, mais uma vez querendo trazer o turista, o usuário, para perto do artefato. Como cores, foi escolhido o amarelo, o vermelho e o verde, porque são as cores da bandeira de Petrolina, e o amarelo foi a cor base do artefato. Com isso, foi pensado em cores complementares, que é o azul e o roxo, justamente para chamar a atenção do turista, e o roxo também representando aí a uva e a manga, que são as principais frutas aqui do município. Essas foram algumas imagens usadas no guia. Então, tem a carranca. Essa carranca ela tem um olho furado, não é por qualquer coisa, tem que ler a história. Tem o bode, tem a catedral. A caatinga, muito representada também, o homem sertanejo, a ponte que liga os 2 estados, que é Petrolina, Pernambuco, a Juazeiro, Bahia. Tem Petrolina antiga ali atrás. Dom Pedro II e Tereza Cristina, que só vai entender a referência quem lê. Tem, mais uma vez, a vegetação da Caatinga ali na parte de trás, o sol que aqui tem demais, o Rio São Francisco e os pescadores. Na parte interna, como já foi dito, tem espaço delimitado para personalização. Então, tem a parte de anotações e a parte de imagem, ela foi representada com aquelas polaroides, que é aquelas imagens antigas que você tira a imagem e ela já sai impressa na hora. Mais uma vez, para reforçar que o turista ele pode personalizar o seu guia.
Então, esse foi o projeto final. Ele está de cabeça para baixo na parte de cima, porque seria assim como ele seria mandado impresso, mas ele pronto fica assim, aqui a parte de dentro, tudo certinho. Na parte de trás tem o QR Code, onde os turistas podem escanear e ter acesso à documentação completa, já que só tem as informações mais necessárias aqui, no guia impresso. Essa é a parte de dentro, quando a gente abre. Todos os pontos turísticos, imagens. E essas são algumas aplicações da capa, capa com contracapa, parte de dentro. Tá faltando um. Deixa eu ver se eu acho aqui. Oxe. Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Sim, da parte interna, né? Sim. Porque aqui não tá. Não entendi. É isso, muito obrigada. Ok, Rafaela, obrigada. Parabéns pela apresentação do seu trabalho. E aí, como de praxe, eu peço desculpas desde já. Minha câmera está ligada, mas não sei por que não está aparecendo. Acho que também não deve estar aparecendo para vocês, não está aparecendo para mim. Acho que para vocês também eu não devo estar aparecendo. Apesar da câmera estar ligada, tá uma mensagem dizendo que a câmera está iniciando. Nunca aconteceu, só agora, Rafa. Minha câmera está intimidada aí com sua banca. Bom, tá ligada, tomara que em algum momento ela apareça aqui. Então já peço desculpas por isso, mas vamos dando sequência aqui à apresentação do seu TCC. Como de praxe, nós convidamos as examinadoras, né, interna e externa, para falar primeiro, dando a palavra primeiro à examinadora externa, Fernanda Martins, externa ao nosso núcleo, né, mas interna do nosso grupo de pesquisa. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada pela sua participação hoje e vou passar a palavra para você fazer suas considerações sobre o trabalho de Rafaele. Tá. Bom, boa tarde para todo mundo. Parabéns, Rafaele. Muito obrigada pelo convite, professora. Fiquei super feliz por ser lembrada, por até criar aí o vínculo das águas entre nós, né, Rafaele? Eu só quero saber se tem letrinha nesses barcos. Então, eu fiz algumas anotações do trabalho da Rafaele, algumas sobre o texto, algumas sobre a parte gráfica. Daí, a professora Sofia me complementa, talvez ela tenha mais a dizer do que eu, mas eu acho que dá para falar sobre as duas áreas, as duas coisas. Sobre a parte escrita do seu trabalho, eu achei um grande desafio você trabalhar 3 conceitos, né, que é de memória desdobrada para gráfica, memória, identidade cultural. desdobrada para memória cultural, identidade cultural e memória gráfica. Então, são temas que são verdadeiros campos de pesquisa, né? Então, eu não sei se não seria melhor focar em menos conceitos, né? E trabalhar um pouquinho mais aprofundadamente alguns deles do que falar de vários conceitos, sabe? Muitos conceitos, e aí passa meio rápido, às vezes, parece, por cada um. Principalmente quando você está definindo memória gráfica, que eu fiz umas anotações no PDF, vou te mandar depois, tá bom? Certo. Porque tu define memória gráfica a partir de uma citação do Wikipedia, Infopedia. Né? Eu acho um risco, eu acho que talvez seja melhor buscar uma definição de memória gráfica de um texto sobre memória gráfica já mais claro, sabe? Porque é um pouco arriscado, eu acho, a gente fazer um trabalho acadêmico, né? E ir buscar numa referência de internet, assim, um pouco vaga, a própria definição é um pouco vaga. Sobre a metodologia, que na verdade é a metodologia do risoto, né? Que a gente fala, que é a metodologia do... Nossa, sumiu o nome do moço. Cadê ele? Bruno Munari. Do Bruno Munari.
Eu queria lhe perguntar, eu queria deixar uma pergunta para depois você me contar. Testaste com os turistas o seu produto gráfico? Não, não cheguei a testar. Porque, veja bem, na hora, tu está falando de turismo e de memória gráfica e identidade cultural. Aí tu caminha para um caminho muito legal, que é buscar, entrevistar os locais e tirar todo um caminho de pesquisa e de referências por onde deve ir, quais são os atrativos que devem ser representados, mas ele não é voltado para esse público. O que tu está fazendo para o turista. Então, seria interessante, porque ele tem um duplo objetivo, mesmo fala, né? Que é tanto para o local quanto para o turista, valorizar o turismo, né? Isso. Então, eu achei o que realmente eu senti falta foi testar com 2, 3 turistas o produto gráfico impresso, né? Sim. Esse final, a boneca, vamos dizer assim, e entender, porque na verdade a gente está trabalhando na memória gráfica como uma ferramenta, vamos dizer assim, ou com o objetivo de valorizar o produto que você fez mesmo. O objetivo dele não era tanto para o local, mas para o turismo, não é isso? Isso. Então, aí senti falta disso, na medida que eu sei que estamos na pandemia, né? Eu sei que ficamos aí fechados, que vocês que estão terminando e defendendo nesse momento aí tiveram muitas dificuldades práticas e dificuldades emocionais, porque esse momento de pandemia foi horrível para todos. Então, eu tô só dando dicas, e não quer dizer que isso desmereça seu trabalho, tá bom? Certo, certo. É só nesse sentido, tá? Senti falta também que tu fizesse uma análise não só do produto da prefeitura, mas com o produto de um outro lugar. Teria enriquecido o teu olhar, sabe? Porque daí tu olhava como o local, né, preparou um produto para Petrolina, mas como outras pessoas estão pensando outros produtos com o mesmo objetivo, né? Que é fortalecer o turismo, dar informações. Então, seria um pouco isso. E uma coisa que eu senti falta também, que eu acho que era que agora já está pronto, está entregue, mas se beneficiaria grandemente de um mapa, o produto gráfico, né? Porque a gente está tendo a história toda, imagens da história toda, mas o turista que não conhece a cidade, se a gente está pensando que o produto gráfico foi pensado para ele, um mapa, se eu chegar em Petrolina, estou perdida, não sei para onde eu vou. Entendi. Vou pegar a beira e vou me dirigir da beira para dentro, que é mais ou menos o que eu aprendi aqui, né? É uma maneira de se localizar. Mas quem não quem não sabe? Então, um pequeno mapinha, um diagrama, poderia ter dado um plus super bacana no seu produto. Em relação ao produto gráfico em si, uma análise gráfica do produto, gostei muito da parte da capa e da primeira dobra, né? Achei que ela tem um punch, uma pegada, ela traz tudo que você está se propondo a trazer. Mas quando tu abriste a parte de dentro, primeiro eu senti falta de ter o PDF dele para eu poder olhar aqui direitinho, assim, grandão, ler o texto, etc. Aí abre aquela tua imagem que aparece o verso. Isso. Pensando que você estava pensando na colagem, no scrapbook, que a tua ideia é que tenha um dinamismo, isso é, que tem uma integração, que o cara colhe uma fotinha ali, eu senti que é uma coisa, talvez, natural em uma pessoa que está se formando agora e que vai ganhar traquejo ao longo do tempo. A gente usa o grid o grid só funciona para o designer. O grid é uma ferramenta nossa, interna. Mas você não precisa contar para o outro que tem o grid. E aí, sabe o que tu faz? Tu foge do grid. E aí, quando tu diz que quer trabalhar essa coisa mais solta, o divertimento, o que eu senti é que tu ficou presa no grid. Entendi. Então, as fotos, por exemplo, por que elas não estão mais tortinhas, jogadinhas? Por que elas não estão de uma maneira mais solta, mais leve, mais divertida, menos presa no grid? De novo, isso não é uma crítica ao seu trabalho, a você, mas num sentido que eu sei que a falta de prática, né? A gente, quando começa, a gente vem de uma carga de conhecimento muito grande e a gente está lidando com isso. Então, é uma dica que talvez essa foto podia estar mais assim, sabe quando a gente põe no álbum ela fica meio tortinha, assim? Sei.
né? E ela ser mais solta, mais divertida, porque daí ele ficou um pouquinho amarrado. Entendi. Tá? Certo. Nenhuma mudança ao grid, nenhuma crítica ao grid, a crítica não é ao grid. A crítica é para o seu futuro, para a sua vida, né? A gente faz sim um grid, a gente baseia no grid, mas a gente faz a partir dele, né? A gente faz o grid, se guia pelo grid e a partir dele a gente traz a nossa criação. Porque tu teria se beneficiado mesmo de uma coisa um pouquinho mais. Quando tu coloca, por exemplo, essa casa mais na diagonal, aí eu sinto mais um joguinho de cintura, uma coisa mais solta, mais livre. Mas quando eu olho para o lado esquerdo, por exemplo, que tem as duas espaços para Polaroid, ele está mais presinho. Entendi. Então ele podia estar mais divertido. Pode buscar mais essa diversão, soltar mais, né? E tenha coragem, no futuro, tenha coragem para se liberar desse grid. Usa ele, mas é o ponto da decolagem, a partir daí tu voa. Certo. E eu, como tipógrafa, preciso dizer que, de longe, eu não vi esse PDF grandão. Essa entrelinha do teu texto me mata. Diminui ela um pouquinho, está muito solta. Certo. Então, era isso. Eu acho que, principalmente, era isso. Essa coisa de testar com o turista, que eu acho, para o designer que está trabalhando um produto com um objetivo específico, por exemplo, que é o turismo, ele é uma ferramenta de memória gráfica, de valorização de identidade, mas ele tem que atingir o turista. O turista tem que olhar para isso e perceber que tem muito de Petrolina, que ele tá com isso, ele se sente empoderado dentro da cidade para se divertir, que é essa a ideia, né? Mesmo fala que divertimento é uma palavra que você falou, tá? E essa coisa do grid, que é fundamental, a gente tem que partir do grid, a gente começa do grid, mas a partir do grid a gente desenvolve o trabalho, a gente evolui a partir dele. Porque a gente sabe que tem o grid, a pessoa que é leiga, ela nunca vai saber que existe uma coisa que chama grid. Nós sabemos, né? Nós sabemos que o numarinho de página está sempre no mesmo lugar, que a cabeça do texto está sempre no mesmo lugar, porque a gente tem um grid, mas ele é invisível, ele tem que ser invisível. Uhum. Tá? Mas certo. Parabéns, achei que ficou muito bom. Só senti mais essa parte de dentro mesmo, um pouco mais divertido, um pouco mais solto, um pouco menos presa no grid. Era são meus comentários. Não sei se eu falei mais ou menos do meu tempo regulamentar, professora. Tá tranquilo, Fernanda, tá ótimo o tempo. É uma oportunidade para nós, para mim, para a Rafaela, ouvir aí essas considerações. Então, o principal aqui não é o tempo, não, é esse conteúdo que você trouxe. Muito obrigada. Tendo mais tempo, já que tu me disseste, eu vou só terminar dizendo o seguinte. Eu gostei muito de tu estar trabalhando memória gráfica a partir de um tema de hoje, porque Sim. Há uma certa tendência de trabalhar a memória gráfica a partir de produtos do passado. E, do mesmo jeito, professora, que eu acho que a gente tem que trabalhar envolvendo os detentores do saber, quer dizer, eu não posso falar por eles, meu lugar de fala não é esse, quem tem que contar sobre o ofício são eles. Acho que a gente tem que começar a fazer trabalhos que busquem as referências gráficas, né, a memória gráfica de um lugar, mas através do que existe hoje, através eu gostei muito dessa abordagem da Rafaela, porque ela está trabalhando uma coisa, um problema de agora, ela não está resolvendo o século XIX. Né? Então, e até assim, Rafaela, isso sim, se tivesse trazido mais produtos gráficos mais locais, que tivesse feito pesquisa, eu sei que na pandemia não dava, mas e trazer um pouco dessa identidade do produto gráfico para o teu produto também teria sido bacana. Mas eu estou muito ciente, eu também tenho alunos e tenho defendido, tenho participado de várias bancas, que eu sei que há muita dificuldade nesses últimos 2 anos para a gente trabalhar mesmo, né? Trabalhar, estudar, aprender, ensinar, enfim, passamos momentos aí complicados. Mas eu acho muito bacana, professora, dela buscar a ideia de estudar a memória gráfica para uma questão, para uma problemática de hoje, né? E trazer para resolver esse problema esse pensamento, essa busca das referências gráficas, né, emocionais e emotivas, ou, enfim,
do que está na vida real. Nós, designers, a gente acorda todo dia em algum lugar, a gente abre o olho e a gente tem referências deste lugar. Então, a gente tem que saber olhar, né, aprender, apreender e trazer coisas novas a partir daí. Senão a gente vai ser o designer que vai olhar grandes livros europeus e americanos e fica resolvendo problemas locais com soluções externas às nossas verdades, às nossas realidades. Então, parabéns por essa. Eu gostei muito dessa abordagem, que não fica falando lá do jornalzinho do século XIX, mas está falando aqui, ó, Petrolina hoje, o turista que vem aqui hoje, como é que eu posso ajudar a Petrolina através dessas referências que estão aqui agora? Acho muito importante esse tipo de olhar, esse tipo de abordagem. Então, queria enfatizar isso, principalmente. Obrigada. Terminar. E obrigada de novo pelo convite, pela lembrança. Eu que agradeço a participação. Que bom ouvir isso, né? Eita, peraí, que deu uma microfonia aqui. Vou falar pelo outro agora, porque minha câmera não estava pegando, eu entrei pelo celular. Acredito que vocês devam estar me ouvindo melhor agora, né? Então, que bom ouvir tudo isso, né? Sobre principalmente essa abordagem da memória gráfica, que realmente a gente tem olhado para a memória gráfica sobre vários aspectos, várias perspectivas, e essa é uma das que mais nos instiga, é olhar para a realidade de onde os nossos alunos estão e trazer essas contribuições para enriquecer esse campo de pesquisa, né? Obrigada, professora, pela sua fala, pelas suas contribuições. Está tudo anotadinho, além da gravação, tudo pontuado para que a gente corrija logo que possível para a Rafael fazer a entrega na biblioteca e a conclusão dela logo em seguida. E vamos, então, ouvir a professora Sofia Costa também, para ver como mais podemos melhorar o trabalho, né, Rafa? Fique à vontade, Sofia. Obrigada por estar aqui com a gente. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns, né, Camila? Feliz aniversário. Eu lembrava o teu aniversário, mas eu fiquei, meu Deus, quando é? Dia 15, não. Aí lembrei depois que dia 15 é Tarciana. Aí, então, parabéns já desde antemão. Obrigada. Muito obrigada. Quando é que a gente marca? Dia 13 tem 2 bancas, dia 12. Meu Deus, dia, só sobrou dia 12, vai dia 12. Fim de semestre é confuso. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada a Camila, obrigada a Rafaele. Eu faço minhas palavras da professora Fernanda, né? Muito bom esse tema, trazendo para a atualidade. Eu faço parte do NDE e a gente está trabalhando agora com essa questão da gente trabalhar um formato diferente de trabalho de conclusão e, minha gente, que maravilhoso esse formato de memorial, né? Porque a gente sente a necessidade dos alunos de fazerem algo mais objetivo, projetual, mais simples, né? Do que aquela coisa de monografia com muita teoria, com muita coisa que às vezes, né, o aluno fica ali se desdobrando para fundamentar uma coisa que nem é tão necessária assim, como é o caso desse trabalho, né? Enxuto, objetivo, bem, né? E o que eu vou falar aqui, algumas coisas a professora Fernanda já pontuou. Obviamente, como é a minha área, eu vou focar bastante na parte gráfica do trabalho, mas falar rapidamente o texto, eu vou seguir aqui os tópicos que eu anotei no trabalho, porque senão não lembro, gente, minha cabeça não está boa, né? Fim de semestre, muita coisa, então deixa eu dar uma olhada aqui. Tem algumas correçõezinhas bestinhas mesmo no texto, eu acho que só 2, se eu me lembro. Por exemplo, aqui na página 13, tem assim... Ai, onde é que tá? Minha gente, o arquivo que eu tava deu um tilt, fechou, e todas as marcações que eu fiz no texto desapareceram, então eu tenho que tentar ver aqui onde foi que eu coloquei onde é que está no texto a coisa que você escreveu, tá? Só rapidamente. Na página 13 tem uma frase que você diz assim, ver, a palavra ver tá como ver, com ER, mas ela é ver, e eu até sugiro que você coloque que é aqui, ó, a cidade se ver responsável. Eu sugeri que você substitua por a cidade é responsável por receber, tá? Não precisa colocar se ver responsável.
É porque tem muita coisa que foi só sublinhamento meu para marcar pontos que eu achei interessante, mas não é nada de correção, não. Esse trabalho, ele me lembra muito o passaporte do turismo de Pernambuco, né? Que inclusive eu tenho. Eu vou até botar o link para vocês aqui no chat, que ele é uma ideia super bacana e eu vou tomar ele também como referência para algumas coisas que eu vou colocar aqui no seu projeto, tá? Uhum. O link está aí no chat para vocês verem. Então, aqui, ó, tem um aqui na página 14, assim, o guia prático interativo, ele é um folheto contendo a história, tará, você dando uma explicação do que é a ideia, né? E aí eu sugiro que você coloque um pouco isso antes, lá em cima, na introdução ou na justificativa, porque eu fiquei um bom tempo, até chegar na página 14, tentando saber que interativo é esse, né? O que é esse interativo desse guia prático que ela está falando? A pessoa vai fazer o que com isso, né? Então, já coloca isso antes, talvez na justificativa ou na introdução, dizendo que vai ser a elaboração de um folheto que contém a história dos principais pontos turísticos. Esse parágrafo que você botou na página 14 passa lá para cima, né, para as pessoas já entenderem de antemão do que se trata esse trabalho, para a gente não ficar viajando no que é esse interativo aí da história, né? Certo. Eu vou passar esse arquivo depois com essas marcações todas, tá? Não se preocupa não, estou só adiantando para sua orientadora também já ficar ciente qual é a ideia. Outra coisa que eu achei interessante você coloca aqui a metodologia de Munari, né? Mas eu achei que o quadro ficou muito pequenininho e com má qualidade. Uma pessoa meio ceguinha, feito eu tive que ampliar muito esse quadro para ler o que está dentro do quadro 1, quadro 2, quadro 3, essa adaptação que você fez. E ficou com uma qualidade ruim, ficou pixelada as letras, eu não consegui ler direito. Então, talvez você colocar esse quadro numa página, só ele, maior, com a qualidade melhor da imagem, para a gente ler melhor esse quadro da metodologia de Munari que você fez, tá? Certo. Aqui na página 21, você apresenta os participantes da pesquisa. Aí você diz assim: 4 grupos, né? Moradores, imigrantes, ex-moradores e turistas, né? Aí, moradores são os integrantes que moram em Petrolina. Aí eu fiquei me perguntando, mas os outros não moram também? Não seria o caso desse primeiro grupo ser os integrantes que nasceram em Petrolina, não? Não, porque tem gente que nasceu, mas que mora fora. Os Sim, moradores... mas esses não são do outro grupo? Imigrantes são os participantes que saíram da sua cidade de origem para morar no município. Ex-moradores são pessoas que moraram na cidade e turistas são os participantes que nunca moraram. Então, quem são esses que já moram e moradores que moram em Petrolina? Tá entendendo? Que ficou meio. Mas os imigrantes também não são moradores de Petrolina? Não moram na cidade? Entendi, Aí eu fiquei sem saber se são moradores, assim, pessoas já nascidas na cidade, que já são da cidade. Entendi. Entendeu? Porque ficou, assim, moradores que são integrantes que moram em Petrolina, certo, mas os outros também moram em Petrolina. Os imigrantes também são moradores de Petrolina, entendeu? Uhum. Então, deixar mais claro que esses moradores, esse primeiro grupo, são pessoas nascidas na cidade, né? Certo. Tem uma correçãozinha aqui só de diagramação, o tópico 423, Igreja da Catedral. Passar ele para a página seguinte, para o título do tópico ficar junto do texto, tá? Certo. Aí aqui, na análise de similares, como a professora Fernanda falou, né? Você colocou no plural, análise de similares. Eu achei que eu ia ver pelo menos uns 2 ou 3 guias diferentes para você analisar como eles funcionam, tá? Uhum. Mas aí você só apresenta um, né? Então, ou você muda o título e coloca a análise do guia da prefeitura de Petrolina, tá? Para comparar com o seu, ou você realmente coloca mais de um para analisar. Certo. Porque aí ficou a análise de similares, mas não tem similares, só tem um, né? Uhum.
outra coisa, as imagens que você colocou do guia da prefeitura, seria interessante se você pudesse digitalizar em scanner, porque com fotografia fica uma sombra, fica uma qualidade meio ruim. Se você digitalizar essas imagens no scanner, dá até para ler melhor o texto, a gente visual, porque você diz assim na sua análise que não é legal de ler, que tem um contraste de cores ruins, que, por exemplo, esse texto amarelo em cima do verde, mas a gente não está vendo nada, a gente só vê que tem um texto em cima de uma cor verde, mas a gente não sabe o que está escrito, a gente não está vendo como é que está dividido, eu mal consigo ver aqui os títulos, porque a imagem realmente está pequena. Então, se puder digitalizar isso no scanner, colocar essa imagem em melhor qualidade, porque você tem que lembrar que esse trabalho, ele vai depois para a biblioteca e ele vai servir de referência para outras pessoas que foram pesquisar. Então, essas imagens, elas são fontes também. Então, elas precisam estar em qualidade para as pessoas poderem ver essa análise que você está falando, entende? É importante ter essas imagens com boa qualidade. Aí, a partir aqui dos tópicos que você faz o mood board, o detalhamento técnico, essas coisas, eu senti falta apenas de você pontuar a metodologia de Munari. Tipo assim, nessa etapa faremos o tópico tal da metodologia, onde fazemos a coleta de dados e não sei o que. Sair retomando, porque você cita lá no início a metodologia e depois vai. Mas seria bom, em cada etapa da metodologia, você dizer, aqui nós vamos executar a etapa tal da metodologia, onde tal. Duas frasezinhas, 3 frasezinhas ali, introduzindo em cada parte, para a gente ver que você está seguindo a metodologia ali, bem direitinho, e que aquela parte faz parte daquele tópico da metodologia, para você ir seguindo a sequência da metodologia aí. Então, eu senti um pouco de falta dessa retomada da metodologia do Munari em cada etapa do trabalho, tá? Certo. E deixa eu ver aqui. Também senti isso também muito básico, tá, Rafael? Não é nada de você fazer uma fundamentação, nem nada, oh meu Deus, não. É também aqui na parte do design editorial, que você colocou lá em cima, que o trabalho faz parte da área de design editorial, você pontuar, pelo menos, de onde você tirou essas bases para estruturar o trabalho. Que pode ser até alguma coisa do tipo assim, seguindo a fundamentação aprendida ou a metodologia desenvolvida na disciplina de editorial, nós fazemos a etapa assim, pensamos, projeto gráfico, cores, tipografia, tarará, grid, tarará, fazer uma introduçãozinha nessa parte, para a gente entender que você não está fazendo uma coisa alheia da sua cabeça, assim, pensei as fontes, pensei o grid, pensei... Tá entendendo? Você meio que antes apresentar como será esse passo a passo que você fez. Então, foi pensado primeiro grid, tarará, tarará, e aí você apresenta para a gente entender que você também, nessa parte do desenvolvimento prático, está seguindo um método de criação que você aprendeu, né? Que a gente fez isso lá nas aulas, você meio que apresentar. O projeto gráfico consiste das tipografias, tal, aí você vai apresentando bonitinho, faz essa introdução do tópico só, um parágrafozinho pequeno introduzindo isso aí, tá? Sim. Senti falta disso. Você apresentou super bem, tá super bem, a parte de toda o desenvolvimento tá ótimo, eu não tenho nada a colocar sobre isso, ficou bem legal. Aí, chegando lá na parte do projeto em si, onde você tem, primeiro, né, você colocou no tópico 6, resultados e discussões, eu aconselho você a tirar isso do título, não tem discussões aí, você só colocou os resultados. Quando chegou lá no final, eu fiquei, gente, cadê as discussões, né? Só tá a apresentação do resultado. Então, retira essa parte de discussões, tá? E coloca resultados. Pronto. E apresenta o resultado do trabalho. Não tem... eu aprendi lá, né, com a minha orientadora lá em antropologia, lá no mestrado, que era assim, se não tem como explicar, tira. Era muito simples a técnica dela, né? Então, você não tem como fundamentar isso, explicar, vai ter que se desdobrar para ampliar o texto, corta. Então,
corta esse negócio de discussões, não precisa ter discussão, porque é um trabalho prático, é um memorial, não é uma monografia teórica em que você precisa discutir nada. Corta discussões aí desse título, tá? Aí, chegando aqui na parte técnica mesmo, né? A minha primeira observação é sobre essa tipografia Geoduck que você botou na capa. Olha, do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum essa tipografia aí. Porque ela foge completamente da identidade que você criou para todo o projeto. Só tem ela na capa, perdida ali. Então, eu aconselho você usar a própria tipografia Bonoco na capa também. Fazer a conexão da capa com o restante do trabalho. Porque não faz sentido usar uma fonte só na capa e o resto todo usar outras famílias tipográficas que não têm relação com ela. Essa Bonoco, ela também tem essa vibe divertida que você falou da Geoduck, tá? Então, pode substituir ela, fazer ela com a própria Bonoco na capa também, que tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que faz o projeto gráfico fica mais conciso, fica mais fechadinho, certo? Ou substituir, né? Ou uma ou outra, tipo, ou na parte dos títulos dentro, usar a Geoduck, ou você usar uma ou você usar outra, entendeu? Mas eu aconselho a usar a que você já está usando dentro, que é a Bonoco, porque ela é legal, ela é simpática, digamos assim, né? Aí, no projeto em si, quanto cores, imagens, está tudo tranquilo, tudo beleza. Qual é a minha observação aqui, tá? Já tem alguns pontos que a professora Fernanda falou, né? O entrelinhamento. Se você reduzir ele um pouquinho, né? Fazer um entrelinhamento regular, sem ser positivo, né? Sem ser o entrelinhamento positivo, usar o entrelinhamento regular, você amplia o espaço, tá certo? E você vai ter mais espaço para outras coisas. E também, se vocês me permitirem, eu posso apresentar a minha tela? Eu vou apresentar aqui a tela, porque fica mais fácil de eu explicar o que é que eu estou falando, tá? Deixa eu botar meus comentários para cá. Ó, esse espacejamento, deixa eu ver se eu consigo. Peraí que eu apertei o botão errado. Ó, padronizar esse espaço entre título e texto. Cada um você tá com um espaço que não tá. Ó, esse aqui tá maior, esse tá menor, esse tá menor ainda, esse já tem outro. Então, sempre iniciar todos os textos no mesmo espaço de cada título e texto, tá? Que tá tudo fora de padrão aí. Verificar também esses espaços muito grandes aqui, né? Você talvez fazer uma reorganização dessas informações, como a professora Fernanda falou, o grid, você transformar ele numa coisa mais divertida. Agora, qual foi a minha questão principal desse interativo aí, né? A sua sugestão é que as pessoas tirem foto e coloquem suas fotos do seu momento aí. A ideia é massa. Mas aí eu fiquei me perguntando, a pessoa vai tirar uma foto lá no lugar e receber essa foto para colocar já nesse tamanho? Ou a pessoa vai ter que imprimir a foto dela em algum lugar para tirar, para botar? Eu não sei se o usuário comum, que não é designer, que não sabe mexer com computação, vai saber pegar uma foto que ele tirou no celular, colocar, imprimir, botar no tamanho certo para colocar num espaço desses. Certo?
Eu não sei se a pessoa teria o estímulo de fazer isso, de fazer esse tipo de interação. É aí que entra o ponto desse link que eu coloquei. O governo do estado criou esse passaporte. Como é que ele funciona? Em cada ponto turístico existe um carimbo. Isso já existe muito lá fora, no exterior, tá? Por exemplo, o Japão usa muito isso. As pessoas têm um caderninho e elas vão nos pontos turísticos e elas recebem um carimbo. O governo do estado de Pernambuco está fazendo isso, que é esse link aí que eu estou mostrando. É um passaportezinho mesmo, pequenininho, um caderninho com cara de passaporte. E você vai nos pontos turísticos de Pernambuco, em várias cidades, e você carimba o selinho daquele lugar, tá? Museu não sei de quê. Aqui tem Passo do Frevo, em Recife. Tem vários pontos que você carimba. Aí eu fiquei pensando, será que essa interatividade não seria mais legal você criar algo desse tipo? A pessoa, sei lá, receberia um selinho para colar naquele espaço, ou uma figurinha adesiva, ou sei lá, alguma outra coisa, porque colar a fotografia exige que o usuário saiba editar, ou vai ter que ir em alguma loja de foto, tipo Kodak, pedir para, oh, eu quero que imprima a foto no tamanho desse negócio aqui, ou ele mesmo vai ter que colocar a foto em algum lugar para imprimir. Eu fiquei pensando se isso vai ser muito complexo para o usuário, ou se a ideia sua, que aí não vi isso no texto, seria lá no local que a pessoa for, ela tira a foto e recebe a fotinha dela no tamanho. Entende? Entendi. Aí seria uma coisa para você discutir aí com sua orientadora o que é viável. Porque eu fiquei me perguntando, porque eu passei, né, guia interativo, eu fiquei me perguntando muito tempo aqui, como será essa interatividade? Aí, quando eu li que era para colocar fotos, e depois eu vi essa diagramação, eu fiquei me perguntando, certo, mas a pessoa vai pegar essa foto onde? Ela vai ter que tirar a foto dela, levar num canto para imprimir, para colar nisso aí? Porque nesse passaporte do governo do estado, lá nos locais turísticos já existe o carimbo. A pessoa vai lá no lugar, eu acho que tem uma mesinha, e carimba com o carimbo que está lá disponível no passaporte dela, para ela colecionar os carimbos de turismo. Aí será que não seria interessante você avaliar isso? Talvez até colocar também esse passaporte como uma peça a ser analisada no seu trabalho, já que ele é interativo, né? Não na parte de diagramação, mas nessa questão da interatividade, do turismo, de levar, né, dentro do contexto do seu trabalho. Não seria interessante você pensar numa alternativa que fizesse as pessoas procurarem isso? Um selo, um adesivo, outra coisa que gerasse essa interatividade, que não uma coisa tão trabalhosa como tirar foto, imprimir, colar, editar para colocar no tamanho exato que está no guia e etc, etc. Posso Então falar? Posso colaborar uma coisa, Oi, professora? Achei Fernanda. ótima essa ideia. Na verdade, talvez a ideia do sticker é maravilhosa. Tem um custozinho para a prefeitura, mas ganharia espaço na diagramação se, por exemplo, onde a catedral houvesse um outline da catedral e a pessoa ganha o sticker, ela cola sobre o outline e já libera um espaço na diagramação dela, que ela Isso. disse que não pôde nem colocar todos as fotos dos atrativos, com o sticker. Aí abre, já não prescindimos da imagem que já está aqui, a imagem da balsa, do casario, da catedral, e a pessoa tem o outline, ela coloca em cima. E Porque eu a acho outra coisa que me incomodou muito foi essa linguagem de Photoshop do fundo. Primeiro, eu morri de rir, porque eu sou da época da Polaroid, não acho que ela é nada antiga. Mas para a Rafaela era Eu foto também. antiga, né? Eu falei, vixe Maria, antigo era foto da Kodak 35mm, que a gente tinha 12 poses e comprava aquela Kodakzinha de papel. Mas o que me incomodou, isso é uma brincadeira, viu, Rafaela? Mas o que me incomodou foi essa linguagem de Photoshop, que esse fundo de Photoshop, de Adobe,
que não tem nada a ver com a memória gráfica de Petrolina, nem de ninguém, num lugar do Brasil. Eu garanto. Eu não preciso nem conhecer Petrolina. Então, assim, para aparecer a foto do... Não precisava desse fundo quadriculadinho aqui, que ficou me incomodando horrores. Né? Mas aí a ideia do sticker é mais legal, em minha opinião, assim, só para colaborar. Desculpe, professor, não vou falar. Não, tá ótimo, professora. A ideia é essa mesma. Então, Rafael, talvez, ó, talvez com a ideia de ter esse adesivozinho, esse sticker com a fotinha no lugar, ou alguma coisa assim, tá certo? Você ainda ganha mais espaço para colocar outros pontos turísticos aí, entendeu? Porque isso pode estimular as pessoas a visitarem mais espaços para ganhar os adesivos e colar em cada espaço, entende? Então, a ideia meio que não sei como seria a sugestão, mas você repensar em algo assim. Porque eu acho que essa coisa de ter que imprimir a foto para colar no coisa não vai funcionar. Entende? Assim, por causa dessa questão técnica mesmo, as pessoas elas não vão ter estímulo de ter que imprimir a foto, a não ser que, como em algum ponto turístico, por exemplo, quando o povo vai para Disney, que vai naquelas montanha-russa, tem lá uma câmera que tira a foto das pessoas e no fim elas pagam e recebem a sua foto. Então, se fosse uma proposta assim, de lá no local a pessoa tira uma foto Polaroid e cola já no seu espaço, beleza. Mas eu acredito que se for para o próprio usuário, imagina uma senhorinha de 70 anos com um guia desse que mal sabe usar o WhatsApp, ter que abrir a foto ou levar em algum lugar, escolher o tamanho da foto, tudo isso para colar, entende? E ela é uma senhorinha de 80 anos, turista, que ela recebeu um adesivozinho, ela pode destacar o adesivo e colar no espaço. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa, porque às vezes a gente pensa com a cabeça da gente, de agora, dos conhecimentos que a gente tem dessa tecnologia, mas a gente esquece que tem turistas de todo nível socioeconômico e de todo tipo de conhecimento tecnológico, que eu acho que não usariam esse guia da forma como está sendo proposto. Talvez eles usariam só a título de ser o guia mesmo, tipo assim, vou tal ponto conhecer a catedral tal e saber um pouquinho da história da catedral. Funcionaria nesse sentido, mas aí ele perderia a ideia de ser interativo, entende? Então, talvez seja legal você pensar nessa reorganizar essa diagramação, pensando nisso, sei lá, uma ideia tipo álbum de figurinhas, que as pessoas em cada ponto recebam a sua figurinha, cole o sticker lá com a fotinha do lugar, entende? Tá? A minha sugestão seria essa, você meio que mudar essa proposta, porque não sei, na minha opinião, se funcionaria dessa maneira, mas no geral, a ideia é excelente ter esse guia, isso estimula realmente os turistas a irem atrás, quando você tem esse, por exemplo, essa história dos carimbos, que o governo do estado está estimulando as pessoas ao turismo, você vai atrás, vai naquele ponto que você quer o carimbinho. Eu acho que as pessoas têm essa coisa, né, de colecionar, e colecionar as figurinhas também é uma coisa bacana. Então, seria uma coisa para você conversar aí com Camila e repensar, né, a ideia, para ver se funcionaria melhor. Deixar as figurinhas de Petrolina em cada ponto turístico, digamos assim. Ou fazer misto, tá? Fazer misto. Em alguns pontos, ter museu tal, ter a figurinha, mas na orla, que você não tem nada ali que como é que a gente pode dizer, que vá, onde o turista possa ir pegar uma figurinha, na orla você tem a opção de foto, entende? Deixar essa questão da foto só para pontos específicos, mas no restante você ter outra forma de ter essa interação. Também não é problema, não precisa ser tudo uma coisa só, pode ser misto. Num ponto ter foto, no outro ter figurinhas, entendeu? É a minha sugestão. E no mais, eu acho que tá... Ah, não, peraí, gente. Falta uma coisa aqui, rapidinho. Ó,
essa brincadeira aí da capa, que você... Né, deixa eu tirar esse negócio aqui de cima. Também você dá uma repensadinha nessa diagramação aqui, ó. Vou tirar o bloco aqui de cima. Porque, vê só, na hora em que você colocou a torre da igreja aqui, ó, Petroli, qual é a ideia que as pessoas vão ter? Isso é um I também, Petrolinai, tá? Se fosse uma torre só, uma igreja de uma torre só, até poderia funcionar. Mas imagine que uma pessoa que nunca ouviu falar de Petrolina na vida, tá lá no interior do Rio Grande do Sul e alguém, amigo, leva e entrega um guia desse. Vai ler Petrolinai aí na capa já de cara, né? Então, dá uma repensada nessa diagramação. Talvez colocar a igreja para o lado de cá, tipo assim, só inverter o lado das figuras e colocar o texto todo para cá, né? Colocar as torres da igreja aqui do lado esquerdo e colocar a palavra aqui, Petrolina, com a letra Bonoco, entende? Fazer uma reorganização só das informações. Não é mudar o que está aqui na capa no sentido de trocar a imagem, não. Usar essas mesmas imagens, mas reorganizando elas aqui. E pronto, no geral é isso. Eu não tenho... Eu sei que eu falei muito, umas besteirinhas assim, ó, tipo a interação da letra com o fundo, né? Às vezes cria um ruído visual. Só rever essas besteiras que não é nada... Eu acho que o ponto principal realmente é você repensar essa questão de como seria essa interatividade. No mais, o texto em si está tranquilo, está tudo... Foi só o que eu pontuei mesmo. E desculpe eu ter falado tanto, gente, mas eu acho que a ideia é que sugerir que seu trabalho fique mais legal e fique até mais viável, né? Porque eu acho que você pode depois chegar com esse projeto na prefeitura, conversar com o secretário de turismo e apresentar uma coisa bem mais viável que, quem sabe, né? Você sendo uma formada, uma designer, né, pernambucana, alguém que propôs isso na universidade, que tem uma monografia, que está, né, chegar lá já com uma coisa mais concreta, mais factível e talvez viabilizar isso. Eu acho que a ideia é ótima e você pode botar ela para frente de verdade, procurar aí a Secretaria de Turismo da cidade e colocar isso para frente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Peraí, deixa eu trocar o microfone. Bom, agora com o microfone direitinho. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu que agradeço, Sofia. Obrigada. Toda essa avaliação cuidadosa. Eu acho que tudo isso tende a aprimorar. E Rafael, como ela sempre... E aí eu vou encurtar um pouco minha fala aqui para a gente pular para a avaliação. Mas Rafael é uma aluna que o tempo todo estava... Eu quero fazer direitinho, eu quero pesquisar isso, eu quero fazer aquilo. Então, ela sempre estava nesse primor, nessa exigência com ela mesma de... Eu quero, professora, mas eu quero ir lá perguntar. Eu disse, Rafael, mas não precisa do formulário, não, porque você vai fazer um memorial de projeto e o projeto, sem essa parte de pesquisa, ele já funciona. Não, mas eu quero porque eu acho que vai ficar melhor, porque... Então, essa coisa dela está querendo fazer melhor, está sempre tentando buscar a melhor possibilidade possível e exigindo o melhor dela. Ela é extremamente exigente com ela mesma e eu tenho certeza que tudo que ela ouviu, ela vai... Depois a gente vai conversar quando terminar a banca para ver como é que a gente pode melhorar o trabalho, mas realmente ela se doou ao máximo no trabalho, ela exigiu o máximo que ela pôde dela também. É uma aluna muito maravilhosa. Eu não entendi aqui o comentário no... Ah, tá, entendi, Andaíra. WPP é o WhatsApp, né? Eu sofro com essas gírias dos alunos na aula, porque nem todas eu conheço. E a pessoa fica... Então, então ela sempre foi muito exigente com ela, sempre com tudo que ela foi fazer durante o trabalho, cada etapa. E aí eu passo um material de leitura. Sim, mas então, eu queria ler um negócio, mais alguma coisa sobre isso aqui. Né? Eu quero ir lá, eu quero tirar a minha foto do lugar. E aí, durante todo o processo, foi uma aluna muito dedicada. Chegou agora nessa etapa de defesa, assim como todos os nossos alunos, a maioria dos nossos alunos, né, nesse momento,
com esses olhares das outras avaliadoras que trazem todas essas considerações, a gente tem a oportunidade de melhorar o trabalho e entregar, representando muito bem o nome dela, um trabalho aprimorado, né, deixando esse legado da atuação dela como aluna do curso de design na biblioteca, que sirva também como referência para outros alunos, né? Eu volto a falar um pouco mais sobre Rafaela como aluna ainda na banca, né? Mas aí eu peço licença a todos os convidados para que eu, Sofia e Fernanda, a gente vai se reunir em outro link. Eu mandei para vocês, Sofia e Fernanda, pelo WhatsApp, eu mandei um outro link, tá? Para a gente fazer a nossa avaliação no privado e depois a gente retornar para essa sala. Eu vou só desligar meu microfone e câmera aqui Mas e a gente tem que sair desse link, né, Camila? Porque eu acho que não dá duas ligações ao mesmo tempo, dá? pode, Depois a gente volta. pode, se você preferir sair e voltar depois, tudo bem. Mas se desligar aqui, eu só vou desligar o microfone e a câmera e estou na outra também. É como vocês preferirem. E é Vou isso, tentar. Rafa. Não sabia que dava. Tranquilo. É isso, Rafa. Já já a gente volta, tá? Então, Parabéns. Parabéns. Vamos lá.
Oi, gente, boa tarde. Retornando aqui, Boa aguardar a tarde. Fernanda. Chegaram Fernanda e Sofia. E aí vamos fazer o suspense. Mentira, eu fazer suspense não, tá, Rafa? Eu tenho coração, tá? Sim, obrigada. Rafa, você está aprovadíssima, com nota 9, muito boa para avaliação desse trabalho que você fez com muito empenho. E como eu estava dizendo que eu ia continuar falando um pouco mais sobre vocês, a gente demorou mais discutindo sobre ideias, possibilidades de melhorias, diante de como o seu trabalho traz uma proposta interessante de melhorar a perspectiva da preservação da cultura petrolina, né? E como isso pode ser, de fato, implantado na cidade. Então, a gente estava discutindo possibilidades. Ah, e pode falar com a prefeitura, e pode não sei o quê, e pode não sei o quê. Daqui a pouco a gente disse, vamos voltar, senão ela pensa que a gente está aqui. Não, já estava aqui. Meu Deus, olha. Oi? Como é? Como é, Não, Rafa? já estava agoniada, demora. Eu digo, não, aconteceu alguma coisa. Você ia estar... Não, a Vamos gente estava voltar, vamos voltar. sugerindo ideias aqui. Ah, que massa, então. Mas olha, parabéns, sua nota foi 9. Todas nós gostamos muito. Todas as considerações, tanto de Fernanda quanto de Sofia, para melhoria do trabalho, né? Eu anotei algumas coisas, a gente tem a gravação, a gente conversa. Se puder ficar 5 minutinhos aqui quando acabar, eu vou bater um papo contigo e depois a gente marca uma outra conversa, tá? E aí hoje você vai comemorar, né, aí sua aprovação no TCC com nota 9, com melhorias a fazer, alguns ajustes, para depois a gente fechar essa versão final para entregar na biblioteca e você pegar seu nada consta, da entrada no pedido de colação de grau, botar o diplominha embaixo do braço e fazer muita coisa boa por aí, viu? Ah, amém, amém. Muito obrigada, E Sofia, eu Fernanda, principalmente falei, Camila aí. Rafael, para a Camila, que se precisar de você ter uma orientaçãozinha sobre. Fernanda deu uma ideia ótima, tá certo? Quanto à diagramação. Eu posso tirar uma horinha também com você e a gente Não foi sugeriu, ó, Fernanda, foi faz. Sofia. Não, a do infográfico. E você transformar essa diagramação de grid num infográfico legal, né? A gente fazer a junção das ideias que ela deu com a minha, a gente pode fazer uma ideia aí legal também. Se você precisar, né? Quiser, a gente também pode participar aí de alguma orientação junto com Camila. Massa. Muito obrigada, Sofia, Fernanda, obrigada a todos. Yara, Dona Yara, que é mãe de Rafael, parabéns pela filha, viu? Muito dedicada, esforçada e apresentou um trabalho aqui. As pessoas que avaliaram são pessoas especialíssimas nos assuntos aqui, trouxeram muitas contribuições. Sua filha foi muito bem avaliada por essas pessoas aqui. Parabéns pela filha aí, pelo trabalho dela, viu? Parabéns a Tá todos. vendo aí, mãe? Viu só? Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Parabéns. Sofia e Fernanda, por terem aceitado o convite, e principalmente Camila, por ter topado aí entrar nessa ideia comigo. Muito obrigada a todos. Então tá bom. Tá, joia. Beijo para Comemorar. Beijo, gente. Tchau. Rafa, fica um minutinho para falar contigo. Fico. E agora, esse povo? Eu não sei quem é João Henrique. Meu irmão. Ai, teu irmão é. Deixa eu ver. Sei lá, não tem problema então eles ficarem, não. É tua mãe e teu irmão. Tá Eita, bom. tá gravando. Deixa eu parar a gravação. Peraí, que eu vou ter que entrar no link. Depois eu vou ter que cortar essa parte final do vídeo. Peraí. Só um minutinho, viu? Vou entrar pela outra conta para parar a gravação. Mãe perguntando como é